Irmãos, você veio preparado para um culto da família? Sim ou não? Responda com o coração. Você veio preparado para um culto da família? Sim ou não? Sim? Alguns sim, alguns não? Por que eu estou te perguntando isso? Hoje eu tive com as minhas duas famílias. Família do meu lado de pai, né? Minhas irmãs. E também estive com a família da minha esposa. E quando nós chegamos hoje na casa do meu pai, era uma alegria. A gente ri o tempo todo, a gente brinca, a gente dá risada, faz chacota. Eu até descobri que eu tenho QI elevado hoje lá com eles. A Vila dando risada. E quando eu cheguei na casa dos pais da Bila hoje, a mesma coisa. Só que eu vou dizer uma coisa de coração para você. Às vezes a gente vem para a igreja, isso aqui também é uma família. Mas a gente às vezes não vê alegria no povo dentro da igreja. Você está entendendo isso, irmãos? Você está entendendo isso, irmãos? Você está feliz? Porque está muito silêncio, irmãos. Não é por causa do número. Se você vem para esse lugar, e aqui é o local que você escolheu para adorar a Deus, você tem que ser incontrolável. É você que luta pela tua família, não sou eu. É você que luta pela tua família. É você que adora a Deus em prol da tua família. Sou eu que luto e busco a Deus em prol da minha família. Tem que ser incansável. Você não pode deixar o silêncio tomar conta do teu coração. Se você sentir que o ambiente está silencioso, nós somos obrigados a soltar um glória e aleluia, para que o nosso coração não seja tomado por espaços vazios e pensamentos tortos. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo? O que eu estou falando é muito sério. Por que eu estou falando isso? Porque eu venho a semana inteira, irmãos, eu venho pensando sobre o que falar para a família. É a primeira vez que eu prego para a família. Eu falei isso para o Wagner quando ele me convidou. É a primeira vez que eu prego para a família. E hoje, pela manhã, eu fui caminhar, fui correr, na verdade, estou tentando ser que nem o pastor Marco, não cheguei a 10 quilômetros, mas eu chego lá. E Deus falou muito comigo diante de algumas situações, e o fato de eu ter passado o dia com os meus familiares, porque foi aniversário da minha irmã, e também foi aniversário da minha sobrinha, a Duda, era um ambiente alegre, muito alegre. Eram poucas pessoas, mas era um ambiente alegre. E nós, aqui, nós somos uma família. Por mais que você veja assim, puxa, mas eu não sou do mesmo sangue do Marcelo, mas eu tenho que tratá-lo como irmão, eu tenho que me importar com ele, eu tenho que me alegrar com ele, como com qualquer outro que está aqui dentro. Você está entendendo isso? Porque se a gente vem para a igreja, e a gente fica apenas com a expectativa de receber, esquece, você vai entrar vazio e vai sair mais vazio, você não vai receber nada. O teu propósito de vir para a igreja não é receber, é adorar e cultuar, e comunhão. Isso é família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tive a oportunidade, eu acho que um mês atrás, mês de outubro, a ministrar uma palavra para os jovens. Nós falamos sobre qual é o limite. E se eu pudesse dar um título hoje sobre o que eu vou falar com vocês, eu colocaria um título chamado Ele olha para mim? Você já se fez essa pergunta? Que você estava numa dificuldade, numa situação complicada, e você fala assim, será que Deus olha para mim? Quem já fez essa pergunta? Levanta a mão. É complicado ou não é complicado? Porque às vezes você olha para algumas situações da sua vida, é tanta complexidade, às vezes é uma situação profissional que não rompe, às vezes é um filho que não obedece e você luta da melhor maneira para ajudar aquele filho, a esposa, o marido, e você fala, puxa, será que Deus realmente está olhando para mim, está olhando para a minha família? Eu vou dizer um negócio para você hoje, nós vamos falar sobre isso. Deus olha para mim? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero usar como texto base o que eu preguei para os jovens, que é a história de Ló, que está lá no livro de Gênesis, a partir do versículo 19.
Eu não vou ler, irmãos, porque eu não gosto de ler, senão a gente perde muito tempo, a gente tem pouco tempo para pregar, tá bom? Mas você pode ler depois. Basicamente aqui a história conta a respeito de Ló, filho de Abraão, sobrinho de Abraão, me desculpe, e que ele morava em Sodoma. Mas por que, irmão Emerson, por que você vai falar logo de Ló? Mas eu também quero incluir mais uma família, Abraão e Sara, que eram os tios de Ló. Por que eu estou falando sobre isso para vocês? Essas duas pessoas, essas duas famílias, viviam circunstâncias totalmente diferentes uma da outra. Mas Deus, diga assim comigo, mas Deus não deixou de olhar para elas, de uma maneira específica e especial. Por que eu estou falando isso para você? Porque no capítulo 18, na verdade desde o capítulo 13 de Gênesis, existe uma situação que começa a acontecer entre Abraão e Ló, que é a separação dos dois, para que eles se separem, porque tanto Abraão quanto Ló, eles eram muito ricos. Então pensa assim, gente, lá no passado, Abraão está andando com a sua esposa, mas atrás dele tinha uma comitiva, é assim que diz a palavra, tinha uma comitiva de pastores e pessoas que seguiam ele, porque ele era reconhecido como um senhor. A mesma coisa acontecia com Ló, e é o que se fala ali no capítulo 13, ao ponto que os pastores dos dois senhores começaram a brigar entre si. E aí Abraão, vendo aquela situação, chega para Ló e fala assim: meu sobrinho, eu acho que deu tempo. Você chegou a alguma situação na sua casa que você conversa com a tua esposa, sua esposa chega para conversar com você e fala assim: olha, eu acho que já deu tempo dessa atitude? Sim ou não? Por mais que vocês estejam na igreja, mas tem hora, irmãos, que nós precisamos entender que existem coisas em nossas vidas que já deu tempo. É necessário vocês pararem, olhar o cenário do que está acontecendo, dialogar, planejar e executar. Pela graça de Deus, Abraão teve muita sabedoria de como levar as palavras para Ló, porque Ló não queria sair de perto de Abraão. Ló entendia a bênção que existia sobre a vida de Abraão. Só que ele entendeu, ele viu que não fazia mais sentido. Então essa é a primeira palavra que eu quero trazer para você. Quando você está num culto da família, você precisa refletir diariamente sobre quais são as coisas que está na hora de você parar para pensar e dizer assim: opa, será que não está na hora de eu parar para analisar esse ponto? Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de justificar, questionar. Porque se eu estou patinando nessa situação e estou vendo os meus pastores brigando entre si, se eu estou vendo os meus filhos brigando entre si, se eu estou o dia inteiro brigando com a minha esposa ou com o meu esposo, se eu estou tendo problemas na estrutura da minha família, algo está errado. Eu preciso parar e refletir. E foi isso que Abraão fez. Ele deu a oportunidade, ele explicou todo o cenário para Ló. Ló viu que aquela ideia era uma ideia boa. E olha que negócio legal, Abraão ele tinha tanta convicção de que Deus estava com ele, que ele não escolheu para que lugar que ele iria. Ele falou para Ló assim: ó, escolha para onde que você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E assim aconteceu. Ló escolheu ir para Sodoma. E Abraão foi para outro lugar. Por quê? A região de Sodoma era um vale muito bonito, verde, que chamava a atenção das pessoas. Só que ali também era uma região pecaminosa. Nem tudo que reluz é ouro. Já viu esse ditado? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E muitas das vezes nas famílias a gente toma algumas decisões porque a gente se baseia naquilo que brilha mais, naquilo que alimenta mais o nosso ego, aquilo que nos deixa mais acomodados ou nos sentir de uma maneira especial abençoados. Mas será que realmente Deus está comigo? Opa! Será que Deus... O pastor Rafa, que estava aqui semana passada, quando a gente estava lá em São Paulo, ele fez uma dessa. Ele bateu aqui, veio com a mão assim, ó, e derrubou o púlpito. Ele é bem fortão, né? Vocês viram, né? Sou igual ele, tá vendo? Estou até de calça apertadinha hoje.
Então, irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que você escolhe para a sua casa tem que ser baseado naquilo que Deus tem para você. Deus vai fazer com que você prospere, mesmo que seja no deserto. Sim ou não? Sim ou não? Deus é capaz de criar situações só para te abençoar. Sim ou não? Ah, irmão Emerson, mas Deus não está criando para me abençoar. Se Deus não está criando para abençoar, está na hora de você fazer o quê? Parar, analisar e refletir. Chamar quem está do teu lado para conversar e tentar entender o que está acontecendo. A culpa não é de Deus, a culpa é sua. Você está entendendo isso? Existe algum cenário que acontece na sua vida que está prejudicando? Por que eu estou falando isso para você? Porque durante todo o acompanhamento de Abraão e de Ló, Deus estava com eles. Por que Deus estava com eles? Eu vou te explicar no capítulo 18 agora, e 19. Porque no capítulo 18, a palavra de Deus diz que Ló estava sentado à porta da cidade, e ele vê 3 senhores chegando no raiar do sol, ou seja, meio-dia. E na cultura hebraica da época, quando você vê senhores, você entende que eles são nômades. E por obrigação da cultura judaica, você é respeitoso que você acolha aquelas pessoas. Lave os seus pés, por uma questão de educação, respeito, para que ele possa entrar na sua casa de uma maneira purificada. Olha como isso reflete lá no Novo Testamento, como Jesus lava os pés dos apóstolos. Purificação. E posteriormente deu alimento para esses senhores. Só que, o que acontece? Abraão naquele momento não sabia que aqueles 3 senhores era nada mais do que o próprio Deus e 2 anjos. Então, Abraão pede para Sara, sua esposa, preparar um alimento, dá o alimento para o Senhor, e até aquele momento é apenas 3 homens, 3 senhores. Mas já viu aquele cara que é o profeta, que às vezes ele está sentado na tua casa e fala assim: ei, Deus está mandando te dizer tal coisa. Dado o momento, Deus olha para Abraão e fala assim: olha, daqui a pouco eu tenho que ir embora, mas eu vou dizer um negócio para você. Na próxima primavera eu vou voltar aqui na tua casa e você vai ter um filho. E lá da cozinha ele escutou Sara dar risada. Sabe aquela coisa quando você vê que você está tão mal acabado na tua vida, você está tão estourado na tua família, que você não consegue mais acreditar que aquela situação vai mudar? É assim que Sara estava. Ela não acreditava. Já passou tantos anos, eu estou velha, raquítica, com artrose, de coisa. Como é que eu vou engravidar? E ela deu que. E aí Deus questionou Abraão, falando assim: onde está a sua mulher? Chame ela aqui. E ela chegou, e Deus questionou ela: por que você riu? Aí foi aí que Abraão se ficou: pera, eu estou com o próprio Deus na minha casa, por que você riu? Ela falou: mas eu não ri não, você riu. E eu estou confirmando que você, na próxima primavera, quando eu voltar, você vai ter um filho. Essa foi a palavra que Deus lançou. Mas o objetivo de Deus, diga assim comigo: Deus olha para mim, Ele me abençoa, porque existe um propósito. Porque aqui em Gênesis, você vai ver no capítulo 18 também, quando ele promete, você vai ver aqui em Gênesis que tem uma parte que Deus fala de todas as promessas de Deus a respeito da gravidez de Sara, que vai ser incontável o número de pessoas, e nações serão abençoadas por causa dele. Não é esse o objetivo da palavra, mas eu quero que você entenda que, se você quer ser abençoado, você e a sua casa, você tem que entender que a bênção na sua casa existe um propósito. Se não existe propósito, não está conectado com Deus. Se você está pedindo, por exemplo, um carro maravilhoso, exemplo, muito bobo, tá, gente? Você tem que entender assim: para que propósito eu quero isso aqui? Se você está pedindo um trabalho maravilhoso, a pergunta que você tem que fazer é: para que propósito é isso? Porque com Deus, irmãos, é propósito. Se não tem propósito, não está com Ele. Você está entendendo isso? Amém, irmãos? Olha como o negócio é louco.
Deus lançou a palavra para Abraão e despediu os dois homens que eram anjos. Olha a história como é muito parecida, mas totalmente distorcida. Os dois anjos, no dia seguinte, à noite, chegam na casa de Ló. E Ló também estava sentado à entrada da cidade. E quando Ló vê os homens, o que ele faz? A mesma coisa que o tio. Porque o tio ensinou isso para ele. Reconhece os homens, vê que eles são nômades, em teoria. Lava os pés dele, dá alimento, dá estadia. Os anjos queriam ficar no centro da cidade, mas ele não aceitou, porque seria uma ofensa à cultura hebraica não acolher as pessoas. Eles acabaram cedendo. Mas após os anjos entrarem dentro de casa, começa o problema. Porque os anjos, eles veem que a história de Ló era muito diferente da história de Abraão, depois que eles se separaram. E aí você vai começar a entender o porquê que muitas das vezes a gente está na igreja, aí às vezes a gente não é abençoado. Mas o que você está querendo dizer com isso, Emerson? Estar na igreja não é sinal de que você é cristão, tá, irmão? Estar na igreja não é sinal de você ser cristão. Estar na igreja é um sinal de devoção, adoração a Deus e a sua comunhão com o corpo. É isso. Porque a prova do teu caráter não é aqui na igreja, é lá fora. A prova do nosso caráter é lá fora, é na nossa família. E é uma das coisas que eu mais prezo. Eu acho muito importante quando eu não estou bem. E o que você tem ensinado para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu esposo? Eu acho muito interessante que a gente tenta da melhor maneira ensinar coisas muito positivas para o Leonardo. E eu acho muito bonito quando eu não estou bem, que ele vem e fala para mim assim: pai, eu quero orar por você. Aquilo mexe demais com o meu coração. Porque eu ensinei para ele que com Jesus tudo é possível. E ele, do jeitinho dele, ele vem e ora pela gente. Quando ele ficou doente semana passada, essa semana agora, ele chegou para mim: pai, vem orar por mim porque eu quero sarar. Eu vou lá e oro por ele. Pai, eu vou sarar de imediato. Eu falei: filho, a cura ela pode ser imediata ou progressiva, tempo ao tempo, mas creia que você vai acordar melhor no dia seguinte. Amém, pai, eu vou acreditar. 5 aninhos, irmãos. 5 aninhos. 5 aninhos. Que tipo de relacionamento que você tem tido dentro da tua casa? Que tipo de comunicação que você tem tido dentro da tua casa? Não estou falando para você ser igual eu, igual a minha esposa, porque só você, marido e mulher, sabe o que acontece dentro da tua casa. Mas só que você começa a entender, quando a gente começa a entrar num cerne de algumas coisas na família, você começa a entender por que algumas coisas são difíceis. E foi aí que essa palavra que eu estou lendo para vocês, me trouxe essa revelação em relação a Ló. Por que a Ló? Porque quando os anjos chegam à noite, os homens de Sodoma batem na porta dele, porque eles viram que o Ló estava entrando para dentro da casa dele com 2 homens, e aqueles homens chegaram e falaram bem assim: ei, nós vimos que tem 2 homens hospedados na sua casa, e nós queremos ter relações com ele. O que isso significa, irmãos? O que você entende por isso? Quando o mal bate na sua casa e oferece algo, é porque você tem o quê? Conhecimento daquilo. Você sabe que aquilo acontece. Mas Ló, sabendo que aqueles homens eram anjos de Deus, ele falou assim: não, calma aí, não pode acontecer isso. Esses homens vocês não podem tocar. E aí vem a melequeira de uma vez. Você sabe quem que ele oferece para os homens? As filhas virgens. O que você, pai, mãe, filho, tem oferecido dentro da tua estrutura familiar? É sério isso, irmãos? É muito sério isso. Eu cuido demais com que os meus filhos assistem, porque hoje existem dezenas e dezenas de mensagens subliminares que podem mexer com a cabeça do seu filho, seja de 5 anos ou seja de 20 anos. E eu vou te dizer mais, a tendência daqui para frente, irmãos, é o negócio ficar pior. Eu vou te dizer mais, irmãos, vai chegar um tempo que as pessoas não terão força para estar mais na igreja, elas têm que começar a se preparar para começar a fazer culto dentro de casa.
Como é que está a tua casa hoje? A tua casa está preparada para ser um ambiente de culto a Deus? Ou você só está tirando tempo para Deus quando você vem para a igreja? É sério o que eu estou falando, irmãos, não é brincadeira não. Não é brincadeira, é culto da família isso aqui. Se você não tira tempo, vou dar um exemplo muito carinhoso, tá? Se o Vanderlei com a Nath, não estou falando que vocês não fazem, tá, Vanderlei? Se o Vanderlei com a Nath já não começar desde agora, ter uma atitude cristã, de falar assim, Nath, nós não vamos todos os dias, mas uma vez por semana nós vamos fazer um culto a Deus. Ler uma palavra, cantar um louvor, tirar um período de oração, irmãos, está fadado, porque se amanhã vir uma lei que fecha a porta dessa igreja aqui, muitas pessoas vão parar na caminhada. Você está entendendo isso? Família cristã. Está entendendo, irmãos? O negócio é sério, irmãos. Eita, vou parar com esse negócio aqui. Ei! Está entendendo isso, irmãos? O negócio é sério e nós não estamos atentos. Olha que culto maravilhoso para a nossa igreja estar cheia hoje. Um tempo gostoso, estava com sol, mesmo agora sendo 7 horas da noite. Aonde estão? Porque muitos estão se esfriando. Eu não estou aqui para julgar a fé de ninguém, mas é a palavra. É a palavra. É a palavra, irmãos. Se você não cuidar da tua casa, não sou eu que vou cuidar. Se você não cuidar da tua fé, não sou eu que vou cuidar. Não é o Emerson, não é o pastor Marcos, não é ninguém, é você. E eu vou te dizer mais, Deus está olhando para você. Só que Ele só vai se apresentar para você se a tua família estiver alinhada com os propósitos dEle. Se não, infelizmente, irmãos, vou te dizer com muito carinho, você é mais um. A sua família é mais um que ignora a Deus. Hoje eu ouvi um louvor de um cara chamado Marcelo Merker, enquanto eu estava correndo. Aquela palavra mexeu demais comigo, eu estava correndo assim, parece que Deus estava falando comigo. E tem uma frase naquele louvor que o cara fala bem assim: eis que você estava o tempo todo ao meu lado, mas eu não dava bola para você. E é assim, irmãos, com as famílias. Deus está a todo momento ao nosso lado, mas nós não damos bola. Como Deus está a todo momento ao nosso lado? Através do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. E nós não damos bola. Por que a gente dá bola? A gente dá bola para aquilo que alimenta a nossa vaidade, alimenta o nosso ego, alimenta os nossos prazeres, que alimenta as nossas necessidades. Aí está tudo bem, eu estou vivendo na bênção porque está tudo bem. Mas no momento que o negócio aperta, aí a gente começa a avaliar. E eu quero voltar um pouco mais aqui na história de Ló. Quando os anjos veem que Ló está discutindo lá fora, eles puxam Ló para dentro de casa, fala para Ló, fica lá dentro, e eles entram numa batalha ali fora da casa de Ló, ao ponto, sejam homens adultos ou jovens, todos ficam cegos. É assim que diz a palavra. E os anjos pedem para que Ló vá dormir, porque pela manhã ele sairá com todos para sair de Sodoma, porque Deus ia aniquilar, Sodoma e Gomorra, aniquilar. Imagina se Deus chega e fala assim, vou mandar fogo, vou acabar com Curitiba, né? Só que em paralelo a essa situação, enquanto os anjos estavam nesse embate lá com Ló, lá no monte, lembra que Deus ficou com Abraão? Enquanto Ló estava lá com os 2 anjos, Deus estava com Abraão, irmãos. E Deus chama Abraão para olhar do monte Sodoma e Gomorra. É como se eu estivesse lá no prédio do Shopping Itália, que eu consigo ver muita coisa, ou na torre da Telepar, eu visse São José dos Pinhais e Pinhais aqui, por exemplo, tá? E ali Abraão começa a ter um embate, porque ele sabia que em Sodoma estavam os parentes dele. E a todo momento, Abraão, mas Senhor, e se lá tiver tantas pessoas, o Senhor vai? Não, se lá tiver tantas pessoas, eu vou tal. E foi indo, chegou ao ponto que a única família sadia para ser, que merecia a misericórdia de Deus, era a família de Ló. Nem os genros que estavam separados para casar com as filhas de Ló se salvou. Quem se salvou da situação, irmãos? Foi as 2 filhas, a esposa e Ló. Só que quando eles saíram da cidade, outro ponto importante,
Ló, a palavra de Deus fala aqui no livro de Gênesis 19, que Ló, 19 não, 18, deixa eu ver aqui certinho para não falar besteira para vocês. Isso mesmo, capítulo 19, Ló sai arrastado pelos anjos, porque o coração de Ló estava onde? Na cidade, ou no mundo. Aí eu faço uma pergunta para vocês, assim, e é muito sério isso que eu estou te falando, irmãos. Deus, para você ser salvo, você vai abdicar de tudo na sua vida. Sabe o que é abdicar de tudo para você ser salvo? É tudo. E às vezes acontece de que o homem não entende isso, porque toda a riqueza de Ló estava ficando em Sodoma. Ele não queria perder aquela riqueza, porque ele estava saindo de Sodoma e os anjos iam levar ele para outra cidade, e lá ele ia ter que começar do zero. Já parou para pensar assim, para quem, que nem o Tenório, né, que é empresário, Deus chegar a falar para ele, pega por exemplo, Tenório, o diácono Tenório, eu quero que você saia de Curitiba e quero que você vá lá para a cidade, lá para o Acre, colado na Amazônia. E aí o Tenório fala, mas vou fazer o que lá, Senhor? Tem nada lá, nem o Acre é reconhecido como um lugar para se viver. Eu quero que você vá para lá. Foi isso que aconteceu, irmãos. Talvez você olhe para a situação da sua vida e você fala assim, Senhor, eu já estou tão complicado a minha vida, tem tantas coisas que impactam a minha família, e o Senhor quer que eu faça tal mudança drástica? Ei, irmãos, Deus está te tirando da zona de conforto, para que a superabundância venha sobre a sua vida. Quando Abraão saiu da casa dele, com a parentela dele, ele não tinha nada, ele tinha os pais dele, e olha o quanto que Deus fez na história de Abraão, história e história, só que a gente não consegue tangibilizar a bênção de Deus, porque a fé, o que é a fé? É prova daquilo que eu não vejo, e das coisas que eu espero. Então não tem como você tangibilizar, você tem que crer. Abraão creu e foi extremamente próspero em tudo o que ele fazia, mas Ló estava pegado no quê? No que ele conseguia tangibilizar, nos bois, nos pastores e tudo que ele tinha. Então, muitas das vezes mas a gente perde de ser abençoado, porque nós não estamos atentos aos sinais que Deus tem dado para o mover dentro da nossa casa. Eu tenho dificuldade com o meu esposo, eu tenho dificuldade com a minha esposa, eu tenho dificuldade com os meus filhos. Não, está tudo bem com a minha família, Emerson, mas eu não entendo por que as coisas não rompem. Não rompem porque você está no lugar errado. Você está entendendo isso? Você está no lugar errado. É por isso que você precisa parar para avaliar, analisar e fazer o negócio acontecer. Aí por que eu falei para você assim, ele olha para mim? Por que ele olha para mim? Porque tudo em cima tem um propósito, concorda comigo? Porque mesmo a situação de Ló, Deus estava olhando para ele. Mesmo, você acha que Ló era merecedor, irmãos? Vamos falar bem a verdade. Se você parasse para pensar, né? Diante de tudo que ele era pegado, o coração dele estava pegado, você acha que ele era merecedor? Talvez não. Se nós olharmos pelos nossos olhos carnais, não. Porque o coração dele estava totalmente apegado à estrutura financeira, os bens que ele tinha, o que ele convivia de experiência, né? Mas pela misericórdia de Deus, ele e a família dele foi salva, exceto quando a sua esposa olha para trás e se torna uma coluna de sal. Ok? Abraão, bênção, veio Isaac, e histórias e repercute até os dias de hoje. É assim que Deus faz. Irmão Emerson, então quer dizer que você está me dizendo que eu serei abençoado se a minha bênção está atrelada a um propósito de Deus? Sim, senão não tem como. Porque se a tua bênção não está atrelada com o propósito de Deus, a tua bênção pode se tornar maldição na sua vida, porque você vai dar as costas para Deus. É assim que vai acontecer, irmãos. Sabe por quê? Porque infelizmente nós damos as costas para Deus muitas vezes no nosso dia a dia. Muitas vezes. E eu fiz questão de marcar algumas situações que Jesus passou por isso. Não de dar as costas para Ele, mas que Ele abençoou porque Ele tinha um propósito.
em cima do que estava acontecendo. O cego Bartimeu, filho de Davi, eu gosto daquela música que fala bem assim: filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Eu gosto muito desse louvor, porque, irmãos, esse louvor, e a palavra também está escrito isso, quando o cego Bartimeu, ele grita, porque ele queria enxergar o próprio Deus, antes de ele mesmo ser abençoado, porque já existia um propósito ali. Talvez, o que você precisa pedir para Deus essa noite, é para que algumas escamas comecem a cair na sua vida. Irmãos, eu não consigo entender, eu não vou falar crente não, tá? Vou falar cristão, porque eu não gosto da palavra crente, porque você rotula, ou você é cristão ou você não é nada, ok, irmãos? Eu não consigo entender o cristão que trata o seu familiar mal, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso, irmãos. O irmão que trata mal o seu irmão, o filho que trata mal o seu pai, ou o pai que trata mal o seu filho, ou a mãe que não se dá bem com os seus filhos, ou os filhos que não se dão bem com os irmãos, sei lá. Eu não consigo entender isso, irmãos. Você é cristão de verdade? Aí a gente começa a entender o porquê que o jovem não quer vir para a igreja. Sabe por quê, irmãos? Eu tive um sonho essa noite. Eu quero compartilhar isso com você, porque Deus trouxe uma revelação para mim nesse sonho. Eu sonhei que eu estava na igreja aqui, ó, como eu estou aqui agora, e estava o silêncio que está aqui agora. Pegou essa? E as pessoas não entendiam o que eu falava. Algumas pessoas gritavam para mim assim: Emerson, ajuda, no sonho, ajuda. Eu falei assim: mas eu estou ajudando. E lá fora, irmãos, estava cheio de jovem, só que eles não conseguiam entrar. Aí eu acordei, sabe com quem eu acordei? Com a Manuzinha do meu lado. A Bíblia estava amamentando ela. Eu olhei assim: nossa, o que aconteceu? A Manu quer mamar. E tal, fui correr. Aí estava eu correndo lá no Jardim Botânico, e estava calor, né? Aí eu pensei: nossa, se aqui no Brasil fosse moda homem usar saia, hoje eu usaria saia. Perdão, meu, mas é verdade, eu estava com muito calor naquela hora que estava correndo. Hoje eu estaria de saia. Pensei assim comigo, né? Porque eu sou um cara que gosta de andar no estilo, vocês já notaram, né? E aí, irmãos, olha só, parece que Deus falou para mim assim: você lembra o que você sonhou essa noite? Eu falei: o quê? Eu não lembrava, irmãos, que eu sonhei. Quem já falou, que já acordou de manhã e não lembrar o que sonha? E toda hora acontece isso comigo. E aí eu falei: puxa, Senhor, eu não estou me lembrando. Aí, falei assim: Senhor, me dá um estralo. Aí me deu estralo, lembrei tudinho o sonho, e os jovens gritando. Aí Deus, eu ouvindo um louvor ali, aí, o que você acha que isso significa? Aí eu falei: sei lá. Aí veio, quando eu ouvi o louvor, que eu falei para vocês agora há pouco, que não tem nada a ver com o sonho, me veio a revelação, que o jovem, ele tem, você já viu diversas vezes o pastor aqui comentando em cima do púlpito, que o mundo lá fora tem apetite de conhecer a Deus? Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi trocentas vezes, mas cadê as pessoas com apetite? Cadê? Mas sabe por que as pessoas não estão ali, gente? Porque aqui em cima, não estou falando na nossa igreja, tá? Estou falando no contexto geral. Porque aqui em cima, nas mídias, só tem mau exemplo. Então o jovem não se sente representado para ir para a igreja, porque ele não consegue ver exemplos. Deixa eu te falar uma outra coisa. Jesus, ele não veio para os religiosos, ele não veio para os fariseus. Se fosse para Jesus abençoar, ele estaria tudo lá na sinagoga. Ele veio para mudar o conceito, ele veio para mudar as coisas. É por isso que nós temos que começar a pedir para Deus todos os dias: Senhor, não deixe eu ficar cego para as suas coisas, faça com que as escamas caiam, porque se eu ficar cego, o Senhor vai voltar e eu não vou enxergar o Senhor voltando, eu não vou enxergar. Irmãos, tem muito crente cego, e é triste isso, porque
eu converso com algumas pessoas, eu pergunto assim, as pessoas conversam comigo assim, parece que você é de igreja, eu sou de igreja e tal, mas você... E a gente vai conversando, e quando a gente pergunta para a pessoa por que ela não vai para a igreja, ela fala, cara, só tem mau exemplo. Gente, não é porque, não estou falando da MPV, mas por causa de muitos pagam. Sim ou não? Às vezes, por causa do teu mau exemplo dentro da tua casa, a tua família toda paga. Você está entendendo a conexão? Você está entendendo a conexão? E Deus me falou isso na hora que eu estava correndo. As pessoas, elas têm um apetite, mas elas não vão porque elas acham que ali não vai ter alimento. Só que aonde que elas vão? Elas vão nos lugares que alimentam o pecado dela. E aí, em teoria, enganosamente, ela se sente saciada com aquilo e ali ela permanece. Então, pais e mães, vou ensinar um negócio para vocês, que isso também é para mim. Todo dia eu tento me vigiar. Eu sempre peço para minha esposa, a Bíola, amor, me ajuda, amor, porque se eu ficar cego, puxa o meu tapete. E a mesma coisa eu faço com ela. O homem e a mulher tem que ser assim diariamente, irmãos. Diariamente. Seja o marido com a mulher com o marido. Não tem essa de machismo, de homem e mulher, não. Você tem que entender que a tua mulher está ali para te ajudar. Ela é tua auxiliadora. Você tem que estar pronto para entender que ela está ali para te mostrar que você está indo no caminho errado. Não, porque sou eu que trago as coisas dentro de casa. Não existe isso, irmãos. Se você não entender que a tua mulher não está ali para te auxiliar no teu crescimento, tem algo de errado. É a hora de vocês pararem para conversar, entender o que está certo e errado, e ajustar e ir para frente. Porque senão, irmãos, o que não está certo no seu casamento, escorre para quem? Para quem? Para os filhos. Para os filhos, irmãos. E aí já foi. Então aqui, Jesus começou lá com o cego Bartimeu, chegou, curou ele. Se você ler todo o contexto, eu tenho plena certeza que o cego Bartimeu foi um dos, talvez ele não foi levantado apóstolo, mas foi um grande missionário, falando quem abençoou ele. Eu acredito nisso, porque a maneira que ele recebeu aquela bênção foi de uma maneira tão grande que mudou a história daquele homem. Quem mais? Lucas 8, lá a partir do versículo 40, quando aquela mulher do fluxo de sangue é curada. Ela cria durante todo o momento, lá no livro de Mateus, se você ler depois, ela fala assim que ela já tinha convicção que se ela tocasse apenas nas vestes de Jesus, ela seria curada. E aqui em Lucas dá um outro relato que é que Jesus sentiu ela tocando e dele saiu virtude. Por quê? Propósito. Mas espera aí, e as outras pessoas que estavam tocando Jesus? Porque os apóstolos falam aqui no livro de Lucas 8 que muitas pessoas tocavam a Cristo. Muitas pessoas estão na igreja, mas poucas pessoas estão do lado de Cristo. Não, eu senti virtude sair de mim. Irmãos, é fato. A sua casa só é abençoada se você está linkado com um propósito. Aquela mulher tinha um propósito muito claro. Se apenas, irmãos, eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E eu tenho plena certeza que ela se tornou uma grande missionária. Lembra do centurião romano? O que ele falou? Se o Senhor lançar apenas uma palavra, eu creio que o meu servo será curado. Só que muitas das vezes você quer ver o xalalá. Não estou falando você, igreja, tá? Mas a igreja em si, ela quer ver o xalalá, o mover do céu, derramar fogo, para crer que a vida dele vai mudar. E nunca vai mudar, irmãos, porque você está pegado na religiosidade. Se o Senhor lançar uma palavra, eu creio que o meu servo será curado. Homem de grande fé, pode ir, teu servo está curado. Propósito, irmãos, propósito. Outro exemplo para vocês, a mulher samaritana. Foi outra situação, porque a mulher samaritana na cultura judaica, não sei se vocês sabem, os samaritanos eles eram judeus, vamos dizer assim, religiosamente falando, mas era um povo meio que deixado de lado, e Jesus dá uma atenção para ela, faz todo um processo ali de conversa, e a abençoa. Eu tenho plena certeza, irmãos, que essa mulher foi um canal de bênção. Isso está lá no livro de João 4, tá? Vocês podem ler depois, a partir do versículo
Versículo 1, pode ler lá, mulher samaritana. Estou dando alguns exemplos para vocês verem que tudo que Deus faz é em cima de propósito. Vou dar outro exemplo para vocês, a cura do leproso no tanque de Betesda. Jesus estava indo para Jerusalém porque estava tendo uma festa. Ele fala para os discípulos: vão, porque eu tenho algo para fazer. Esse algo para fazer era para ir no tanque de Betesda, porque segundo a história da época, todo ano descia um anjo, movia as águas, e o primeiro que entrasse na água era curado. Porém Jesus vai lá, fala com o cara que é o leproso, e ele fala para Jesus: não tem nem como eu entrar na água, porque quando eu penso em entrar na água, alguém já foi na minha frente. Jesus fala assim: você crê que você pode ser curado? Eu creio. Então levante, pegue a sua maca e ande. Propósito. Jesus sai, ele olha, quando ele vai procurar Jesus, que ele se levanta, ele não encontra mais Jesus, porque Jesus já tinha ido. Eu acho que naquele momento Jesus se teletransportou, eu acho, tá? Porque Jesus sumiu. Porque mais à frente, esse homem se apresenta na sinagoga, fala do que aconteceu, as pessoas perguntam quem foi, ele fala que é um homem diferente, e Jesus depois procura ele, e Jesus fala: nossa, você está andando. Você acha que esse homem não foi um grande homem de Deus levando a palavra? Eu tenho que crer nisso, irmãos, porque senão essa palavra não tinha chegado ao nosso conhecimento, ao nosso coração. E é por isso que eu quero te encorajar de uma maneira diferente nessa noite. Nós temos poucas pessoas representando suas famílias. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Pessoal do louvor, se puder vir aqui. Se você puder, eu queria fazer um negócio diferente, assim, sendo muito sincero. Irmãos, eu falei esses dias com o Wagner, e também falei isso com o diácono Wagner, e também falei com o pastor Marco. Irmãos, isso aqui é uma família, nós somos uma família. Eu não consigo falar com todo mundo, mas quando eu lembro, eu mando mensagem para algumas pessoas. E aí, como é que você está? E aí, como é que você está? Porque nós temos que nos importar com as pessoas. Isso é família. Isso é família, amém, irmãos? Isso é família. Irmão Emerson, mas eu estou aqui na igreja e eu nunca recebi uma mensagem sua. Irmãos, vem até mim, conversa comigo. Eu quero te conhecer, porque eu não conheço todo mundo. Eu estou há 3 anos fora da MPV, que eu estava em São Paulo, então tem pessoas aqui que eu não conheço, mas eu amo me relacionar. Eu amo. Eu gosto de ir na casa das pessoas. Não é porque eu sou teu pastor, porque eu sou teu irmão. Eu sou teu irmão. Se você me chamar, eu vou. Eu gosto de visitar as pessoas. Eu gosto de levar carne, eu gosto de assar carne, eu gosto de tomar café. Eu gosto. Isso é relacionamento, irmãos. Falar da palavra de Deus, nós precisamos disso. Porque tem pessoas aqui na nossa igreja que não tem família aqui em Curitiba. Família está no Rio de Janeiro, que nem o caso do Saulo, da Débora. É triste isso, irmãos. Eu aprendi isso quando estava lá em São Paulo, quando não tinha ninguém perto de mim, que nem o Wagner. Não tem ninguém, irmãos. Se você não se colocar à disposição, a gente tem que entender que isso aqui é um ambiente familiar. Eu só não sou do mesmo sangue, mas eu sou do mesmo espírito que está no Wagner. Por que eu sou do mesmo espírito? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis 1, que Deus vendo o homem criado em suas mãos, ele fez isso apenas com uma criação, irmãos. Com uma criação, foi você. Ele pegou o homem que já estava na mão dele e falou assim: com esse o negócio será diferente. Ele soprou na narina. A palavra soprar, irmãos, é compartilhar. Deus compartilhou algo conosco, que é o DNA dele. Por isso que ele fala da semelhança. Ele compartilhou a identidade dele conosco. Eu posso não ter o mesmo sangue que o Marcelo, mas eu tenho o mesmo DNA na raiz, que é de Deus, que o Marcelo. Eu tenho que ter esse cuidado. Então por que eu estou falando isso para vocês? Nós temos que começar 2022 de uma maneira diferente. Nós temos que começar 2022 de uma maneira diferente, irmãos. Ou a gente vai romper, ou a gente vai parar, como família. E a culpa não é do pastor, a culpa é nossa, porque nós não estamos cumprindo com o nosso papel de família MPV. Se você tem alguma coisa que não está funcionando na tua família, a culpa é sua, que não está funcionando. Se existe alguma coisa que não está funcionando nesse corpo aqui, a culpa é nossa. A gente tem que se juntar, irmãos, pegar nas mãos. Você sabe, as pessoas não querem que você fique falando de Bíblia, as pessoas querem ver o próprio Jesus Cristo em você. Às vezes o pai quer falar de Bíblia para o filho, para a filha, para o esposo ou para a esposa,
mas eu não consigo enxergar na minha esposa ou no meu filho, o meu filho não consegue enxergar em mim o próprio Cristo, gente. Isso é muito forte. É amor, irmãos, é amor. Wagner, é amor. Jesus, quando ele pregava para as pessoas, ele não chegava falando só de palavra, ele usava a palavra para confrontar o pecado, amém? Ele não chegava e falava assim, ó, lá na palavra de Deus diz assim, assim, amém, irmão, o pessoal vai embora. Não, ele dava conselhos, falava de amor, falava o que Deus quer de você, união, vamos junto, vamos crescer. Cara, tanto que até hoje ele foi considerado o maior líder da humanidade. O maior líder. Você, homem, é o maior líder da tua casa. A identidade é sua, a tua família tem que estar conectada em você. O teu filho, a tua filha tem que falar assim, cara, eu tenho prazer de ir lá na igreja, que o meu pai vai, que a minha mãe vai, porque eu me sinto parte dessa família. Se as pessoas não estão aqui, porque elas não se sentem parte dessa família, irmãos, a culpa é nossa. É nossa, irmãos. É sério o que eu estou falando. É sério. Aí o anjo pode chegar e bater na nossa porta, o que a gente vai falar? Será que eu vou olhar para trás e vou dizer assim, meu Deus, aí eu vou virar uma ponta de sal? É isso, irmãos, que acontece. Comece a partir de hoje, irmãos, um posicionamento diferente. Um posicionamento diferente. Eu tenho uma irmã, o nome dela é Daniela, ela tem uns probleminhas dela lá, mas cara, ela é um exemplo de amor. Eu olho assim, a minha esposa fala assim direto isso para mim, amor, a Dani pode ser o que é, mas se tem uma coisa que ela é exemplar, exemplo de amor. Eu aprendo, irmãos, com isso, exemplo de amor. Se nós começarmos a não olhar para as coisas pífeis, a gente vai começar a olhar para aquilo que edifica a nossa pessoa com Deus. Quando os apóstolos estavam olhando pelo Pentecostes, não estava Pedro orando por um motivo, Mateus orando por outro, Lucas orando por outro, João orando por outro motivo. Não, todos estavam orando pela mesma coisa: identidade, família. Nós temos que ter essa pegada. Então, como líder de casais, eu quero pedir algo para você, casal. Comece uma identidade nova na tua casa. Comece você, marido e mulher, a orar pelo mesmo propósito, pelo mesmo. Aí você vai começar a ver Deus fazer umas coisas que você não consegue entender, irmãos. Não consegue entender. Eu, Cabíola, assim, a gente vive umas coisas que a gente não consegue explicar, irmão. A gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar, irmãos, algumas coisas que a gente vive. O Dudu nos acompanha, ele sabe como é que é a nossa vida. Mas existem coisas que a gente vive, irmãos, que a gente não consegue explicar. Porque eu e a Fabíola, nós lutamos para manter a nossa identidade linkada com o propósito de Deus na nossa vida. Vocês querem exemplo? Olhem para mim. Tenho eu como referência, assim como Paulo fala na palavra. Ele se colocava como referência porque ele queria ser como Cristo. Gente, eu e a Bíola, nós decidimos ser como Cristo. Amor, união, se dedicar, se entregar. Não estou falando que você está aqui na igreja de segunda a sexta, não é isso, irmãos. Mas é o fato de que você não ficar se apegando com coisas pequenas, mas se dedicar para a alegria. Quando a gente está num culto, não pode ser um culto morto, tem que ser um culto alegre, porque você está em família. Tem que ser um culto alegre, porque você está em família. O dia que você estiver em paz, alegre, irmãos, você vai ter prazer de chamar os teus parentes, os teus amigos, e essas pessoas virão para a igreja, porque você está bem, você está consolidado. Está entendendo isso? O pastor Rafael não estava aqui conosco? Vocês viram o Gabriel, o piazão ali, o guarda-roupa? É filho dele de sangue? Não. É adotivo, mas tem pai e tem mãe. Mas ele escolheu colar no Rafael. Sabe por que ele escolheu colar no Rafael? Porque ele viu referência. Ou eu rompo na minha vida, ou eu vou olhar para aquilo, não que ele está jogando os pais dele, ou eu vou olhar para aquilo e vou parar na caminhada. Muitos jovens estão assim, irmãos. Se ele não encontrar uma referência, ele vai olhar para aquilo que é mais fácil. Os teus filhos têm que olhar para você e dizer assim, ó, pá, graças a Deus que no caso do pastor Rafael,
Gabriel, o Gabriel viu no pastor Rafael, e ele é colado, vocês viram, ele acompanha o pastor Rafael em tudo, e para o pastor Rafael aquilo é prazer. Eu tenho que ter o prazer de dar atenção para o Marcelo, para o Dudu, para o Wagner, para qualquer um de vocês aqui. Eu tenho que ter prazer nisso, senão não vale a pena, irmãos, porque um dia eu vou estar no céu e eu vou estar com vocês, e vai ter duas coisas que eu vou poder fazer lá: adorar a Deus a todo momento e conviver com vocês. Se eu não convivo com vocês aqui, como é que eu vou conviver com vocês no céu? Vocês estão entendendo o mistério do que eu estou falando? É nossa decisão, é a nossa decisão, irmãos, é a sua decisão, pai, mãe, filho, como você vai começar a tua história a partir de agora. É a sua decisão, é a sua decisão, é a sua decisão, irmãos. Não dá mais. Eu não sou nenhum cara mirabolante que fico conspirando com as coisas do mundo, mas está muito claro o que está acontecendo no mundo, irmãos. Está vindo momentos muito difíceis para nós. Ninguém está perseguindo judeu, muçulmano, macumbeiro, ninguém está perseguindo esse povo não, budista, espírita, mas você viu quanta perseguição que está começando a ter quem é cristão? Você está preparado para isso, irmãos? Se na tua casa, na sua família, você já não criar essa identidade de culto, aqui você não vai aprender a cultuar nunca, aqui você vai aprender apenas a buscar para receber. É verdade, irmãos. Tem pessoas que a gente se relaciona, né, no ambiente de trabalho, que lá na Colômbia o negócio lá está feio, igrejas evangélicas sendo fechadas. Vocês sabiam disso? Sabe como é que as pessoas estão fazendo para adorar a Deus? Casas. Essa é a realidade. Até quando? Não sei, irmãos. Pode ser amanhã, ano que vem, não sei. Mas tudo começa na família. Da família escorre. Da família escorre. É por isso que eu estou pedindo para vocês colocar de pé, porque você tem que ter a ousadia de orar pela tua família, pela tua esposa, pelo seu marido, não só no culto, mas todos os dias. Todos os dias, irmãos. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Eu estou sendo repetitivo porque eu tenho plena certeza em Cristo Jesus que tem gente aqui que não faz isso. Eu tenho plena certeza disso. Não é porque vaidade minha, não. É Deus falando no meu coração, irmãos. É Deus falando no meu coração. Ou você começa a ter um posicionamento novo agora, ou lá na frente você vai falar assim: não valeu a pena. E eu não quero você parado, eu quero ver você voando com a sua família. Então, enquanto o ministério vai estar puxando uma música, abraça sua esposa. Quem não tiver, chame, fique à vontade. Começa a ter o teu momento de oração aí. Isso é único, irmãos. Aproveita. Não precisa orar alto, não precisa orar. Não, é só você, sua esposa, seu filho, a sua filha. Começa a orar um pelo outro. Começa você a orar aí, por favor.